Hoje nós vamos falar sobre o perfil da igreja que possui maturidade. Quem é a igreja? Cada um de nós. E juntos, como membros dessa igreja, membros desse corpo, nós formamos a igreja local, né? E temos também a igreja universal. Igreja Moriá aqui, igreja Central em Belo Horizonte, Igreja Batista Lagoinha, Assembleia Presbiteriana, todos juntos formam a Igreja Universal do Senhor Jesus. Independente de denominação, mas nós vamos morar no céu, aleluias por isso, né? Então eu convido você a abrir sua Bíblia no livro de Efésios, capítulo 4, versículo 11... versículo 11 a 16. E ele mesmo deu uns para apóstolos, outros para profetas, outros para evangelistas e outros para pastores e doutores, querendo o aperfeiçoamento dos santos para a obra do ministério, para edificação do corpo de Cristo, até que cheguemos todos à unidade da fé e ao conhecimento do Filho de Deus, a varão perfeito, à medida da estatura completa de Cristo, para que não sejamos mais meninos inconstantes, levados em roda de todo o vento de doutrina, pelo engano dos homens que com astúcia enganam fraudulosamente. Antes, seguindo a verdade em amor, cresçamos em tudo naquele que é a cabeça, Cristo, do qual todo o corpo, bem ajustado e ligado pelo auxílio de todas as juntas, segundo a justa operação de cada parte, faz o aumento do corpo para a sua edificação em amor. Então, qual é o objetivo dessa aula hoje? Para mim e para você, que nós possamos juntos compreender as marcas da maturidade espiritual coletiva. Tem muitas pessoas que costumam usar essa frase assim: todo mundo está falando, todo mundo está fazendo, todo mundo está comentando. Aí você vai olhar quem são esse todo mundo. Você já ouviu isso? São 3, 4 pessoas. Isso não é todo mundo, isso não é o coletivo, não é? Então, quando a gente olha o coletivo, a gente tem que olhar a maioria. Não quer dizer que todos estarão incluídos nesse grupo. Então, é compreender que as marcas de uma maturidade espiritual coletiva, né, quais são essas marcas que devem estar presentes na vida de todo mundo. O ideal era que todos tivessem esse perfil. Mas, infelizmente, isso não é possível. Não é a maioria. E desafiar a mim e a você a crescer conforme o padrão que há em Cristo Jesus. Aqui fala para a gente que nós devemos crescer à medida da estatura de Cristo, buscando ser varão perfeito como Cristo foi. Então, para começar, como está sendo dito em todas as aulas, nós temos aí uma definição de maturidade. O que é maturidade? É o efeito ou a circunstância da pessoa que se encontra numa fase adulta. Então, aqueles que são maduros estão na fase adulta. Todos nós que estamos aqui somos adultos, né? Independente da idade, tenha você 25, 30 anos, já somos adultos. Estado das pessoas ou das coisas que atingem um desenvolvimento completo, não digamos não completo na sua totalidade, porque espiritualmente falando, a gente caminha diariamente buscando essa estatura de varão perfeito. E aí maturidade envolve comportamento, envolve emoções, envolve a nossa mente, o nosso espírito. Então é esse momento do que se encontra no último estágio do seu desenvolvimento. Nós estamos na fase madura da nossa vida. E esse desenvolvimento, às vezes a gente vê um desajuste, porque o ideal é que essa maturidade, esse crescimento seja físico, intelectual, emocional, relacional, nos relacionamentos. E por isso, às vezes, a gente vê um adolescente, o menino sai da infância e entra na adolescência, e a gente costuma dizer assim, só tem idade,
né? Ou então só tem tamanho, é o mais comum que a gente fala, só tem tamanho. Porque às vezes cresceu muito, mas a idade ainda, as emoções, não é? A mente ainda não alcançou ainda a maturidade completa, né? Embora muitas vezes a gente veja homens e mulheres com 40, 50 anos, dos quais a gente possa dizer, só tem idade, não é? Porque não tem maturidade. E é muito triste isso. Nós precisamos amadurecer por completo. Então, o estado, né, o tamanho ou a idade não determina o nosso estado intelectual e emocional. Porque, às vezes, são pessoas que já estão na fase adulta, mas, emocionalmente falando, são adolescentes. Não é? Então, nós precisamos rever essas coisas na nossa vida, né? Principalmente nós como cristãos. E essa maturidade espiritual tem a ver com coerência entre aquilo que a gente professa, a fé que a gente professa, que a gente prega, e aquilo que a gente vive. Então, maturidade são os traços, né? São traços de sabedoria, de paz, de confiança, coerência, a coerência na vida dessa pessoa. E sem ela, a nossa vida, sem a maturidade, a nossa vida fica aqui como um pouco desajustada, desequilibrada, digamos assim, e muitas vezes as pessoas não são felizes por esse motivo. Então, uma igreja, falando de igreja agora, como parte da igreja, individualmente falamos, igreja como corpo, ela apresenta características bem definidas, seja no ensino, seja no comportamento dos membros e seja na condução da liderança. Envolve isso tudo para a gente dizer se uma igreja é madura. Então, ser uma igreja madura significa que o povo que frequenta essa igreja, a comunidade cristã que está ali reunida, ela cresceu. Cresceu na fé, na confiança no Senhor, cresceu no caráter. É um povo mais equilibrado, cresceram de forma equilibrada, de forma saudável e mais profunda na palavra. Não são, como a Bíblia diz aqui, meninos inconstantes, né? Que são levados por todo e qualquer vento de doutrina, que escutam todas as coisas na televisão, ou ouvem conversas e são levados por aquilo, se assustam com aquilo, ou já vão correndo atrás daquilo. Isto não é ser uma pessoa madura e equilibrada. Muitas igrejas, nós vemos, crescem assustadoramente em número. Tornam-se grandes igrejas, mas nem todas crescem em maturidade. Então, a maturidade, ela não vem só com o tempo. Vai passar o tempo e vai adquirir maturidade. Não é só o tempo que traz maturidade, mas é um conhecimento profundo do Senhor, é um conhecimento maior do Senhor, é um obedecer a Cristo, porque há pessoas que estão dentro da igreja e que o tempo vai passando, às vezes elas estão 10 anos, 20 anos, 30 anos dentro da igreja, o tempo passou, mas elas não amadureceram, não cresceram na fé, não têm experiências profundas com o Senhor, as atitudes delas diante dos problemas da vida ainda são atitudes de quem não tem maturidade. Então, Paulo vem mostrar para a gente aqui no livro de Efésios que Deus deu dons à igreja com o propósito de ajudar a igreja, de amadurecer a igreja. E estudar sobre a igreja é algo muito bom. Eu gosto demais quando a gente vai partir para os nossos relacionamentos e fazer uma introspecção da nossa vida. A igreja, ela aparece aqui na Bíblia, tanto no Antigo como no Novo Testamento, como sendo projetada por Deus. A igreja é projeto de Deus, é obra das mãos de Deus, é plano de Deus. A igreja foi projetada pelo Senhor para ser o santuário aqui na terra. Não é isso que nós somos? Templo do Espírito Santo. O Espírito Santo habita em mim, o Espírito Santo habita em você, nós somos templo do Espírito. E a missão, a função principal dessa igreja, minha
e sua, não é? É estender esse reino. Nós fomos chamados para cumprir o ide de Jesus. Ide por todo mundo e pregai o evangelho a toda criatura. Essa é a missão da igreja. Pega o seu boletim. Agora, a igreja, como uma organização, como toda empresa tem uma missão. O que é a missão? É a razão da existência. Por que nós existimos? Nós fomos criados por quê? E aí, na última página do boletim, tem a missão da Igreja Batista Moriá. Está bem aqui em cima, olha. Vamos ler juntos? Vamos lá? Proclamar, discipulando e levando a viver em comunhão com seus irmãos, servindo a Deus e ao próximo. Essa missão é de toda a igreja, não apenas da liderança da igreja. Nós fomos criados como Igreja Batista Moriá para proclamar o evangelho da salvação em Cristo Jesus a todo homem, independente do sexo, da cor, da condição social. A todo homem, discipulando e levando a viver em comunhão com seus irmãos. Nós temos que aprender a viver em comunhão com os nossos irmãos, servir a Deus e ao nosso próximo. Não é só servir a Deus e servir ao próximo. Então, nós vamos ver a partir de agora, e na página 1, aqui do boletim, bem na frente, tem a nossa visão. A visão já é aquilo que nós pretendemos ser num espaço de tempo. Eu me lembro quando nós fomos fazer, escrever, deixar registrado, a gente foi perguntando às pessoas, como que elas gostariam de ser vistas. Isso há mais de 20 anos, vai fazer 25 anos que o pastor Rimac é pastor nessa igreja, e a gente sentou, e um falava assim, eu gostaria que a igreja fosse uma igreja assim, firme na palavra, uma igreja alegre, que o povo fosse alegre, que o povo fosse comprometido com o Senhor e tudo. E no final das contas ficou assim, não é? É uma igreja alegre, dinâmica, comprometida com a palavra e empenhadas em ganhar vidas para Jesus. Não está aí não, viu, meus irmãos? No boletim passado tinha, esse novo não está aí não. É uma igreja alegre, vibrante, dinâmica, comprometida com a palavra. Então, quando a gente entra, eu vejo assim, eu dou aula na sala de novos membros, e quando a gente vê as pessoas que estão chegando falar a respeito da igreja, e eles falam, olha, eu vim porque essa igreja é uma igreja alegre, o povo aqui é alegre, o povo está na porta alegre. E quer dizer que a alegria do Senhor é a nossa força. Quer dizer que o povo aqui não tem problema? Não, todo mundo tem. Mas o que nos sustenta nos momentos de problemas e dificuldades é o Senhor Jesus. Então, nós podemos dizer que nós sabemos estar alegres, contentes, ter contentamento em toda e qualquer situação, porque a nossa esperança está firmada no Senhor. Uma igreja dinâmica, não é? Que está sempre se envolvendo em coisas, pensando nas pessoas, realizando ora coisas para mulheres, ora para homens, ora para adolescentes, ora para jovens, terceira idade, e assim vai, não é? E comprometida com a palavra de Deus. Então, nós vamos ver agora o perfil dessa igreja, Então, o primeiro ponto que eu coloquei aqui é a centralidade em Cristo. Jesus é o centro de tudo. Jesus é o centro de tudo que há nessa igreja. Ele deve ser assim, não é? Centro da pregação, é o centro do louvor, é o centro do discipulado, não é? É o centro no amor, nós amamos por causa de Jesus. Lá em Atos 17, 28, fala assim, nele vivemos, nele nos movemos e existimos. É tudo por causa de Jesus. Nele vivemos, nos movemos e nele existimos. É Jesus que faz todas as coisas. Se você anda, se você se move, se a igreja mexe, se a igreja realiza, se a igreja é dinâmica, se a igreja trabalha, é por causa de Jesus, não é? Se a igreja existe, é por causa de Jesus. Se você está sentado nesse banco aí e vive, é por causa de Jesus. Você pode dar glória a Deus?
é Jesus, né? E a nossa fé madura está firmada em Cristo, né? Igual diz aqui, até que cheguemos à unidade da fé e do conhecimento do Filho de Deus. Então, Cristo é o centro do nosso crescimento. Não há maturidade fora da unidade da fé e do conhecimento de Jesus Cristo. A igreja não depende de carisma. Há igrejas que têm pessoas muito carismáticas, liderança carismática, não é? Gente totalmente na porta, muito carismática, mas a igreja para crescer não depende de carisma, depende de caráter. Caráter e verdade, firmeza na verdade que é Cristo Jesus. João 15, lá em João 15 está, sem mim nada podeis fazer. Sem Jesus nós não podemos nada. Não adianta ter muito carisma e não ter caráter, não é? Então, Cristo é o centro. Foi Ele que planejou, estabeleceu a igreja, fundou a igreja, através da pessoa de Jesus Cristo. Jesus Cristo viveu pela igreja, morreu pela igreja, ressuscitou para cumprir o plano de Deus em favor da igreja. E Ele lançou os fundamentos do amor, da justiça, da esperança, da paz e da verdade. Foi tudo por causa de Jesus. Lá em 1 Timóteo, abre sua Bíblia em 1 Timóteo 3, capítulo 15, que diz o seguinte: escrevo-te essas coisas, né, escrevendo para Timóteo, esperando ir ver-te bem depressa, mas se tardar, para que saibas como convém andar na casa de Deus, que é a igreja do Deus vivo, a coluna e firmeza da verdade. Então, o apóstolo escrevia para Timóteo que se ele não fosse, que ele já soubesse de antemão, se ele não estivesse presente em corpo, mas que de antemão ele já soubesse como andar na presença do Senhor Jesus Cristo, como se comportar na igreja, que é a casa de Deus, né, o corpo do Deus vivo. Então, a igreja, ela é o corpo de Cristo. Quando a gente fala em corpo, eu não sei quanto a você, mas eu fico impressionada com o funcionamento do corpo humano. Como que Deus fez isso? É uma coisa tremenda, maravilhosa, tudo funcionando a seu devido tempo, não é? É uma coisa totalmente interligada. Então, corpo dá para a gente essa ideia de organização, de variedade, cada um com sua função, né? Cada parte com sua função, realizando atividades com propósitos diferentes. Então, cada cristão que é salvo, cada um de nós que está aqui, somos salvos em Cristo Jesus, amém? Amém. Cada um, nós somos membros desse corpo. Glória a Deus, não é? E vivemos prioritariamente para quem? Para o Senhor Jesus, vivemos para o Senhor. E depois vivemos para servir, para ministrar os demais membros do corpo, que é a igreja. E lá em 1 Coríntios 12, 12, folheia sua Bíblia aí, vá lá em 1 Coríntios capítulo 12, fala assim: porque assim como o corpo é um, e tem muitos membros, e todos os membros deste corpo, sendo muitos, são um só corpo em Cristo, assim é Cristo também. Então, a igreja é um organismo espiritual de caráter universal, um só corpo, ainda que ela esteja estabelecida e espalhada em diversos lugares, em igrejas locais, em diferentes lugares. Ela é o corpo de Cristo. E quando os membros desse corpo, nós nos reunimos para comunhão, adoração, louvor, oração, consagração espiritual, não é? Pregação da palavra aqui na frente, festa, celebração, porque cada culto deve ser uma festa e celebração. A presença, a glória, o poder do Espírito Santo se manifesta maravilhosamente. Amém, irmãos? Aquela presença gostosa que nós sentimos na hora do louvor, não é? Que nós vemos
nós sabemos que Deus está presente, é porque há comunhão, há adoração, há um mesmo sentimento no nosso coração. Então, Mateus 18, 20, fala assim, porque onde estiverem 2 ou 3 reunidos em meu nome, eu estarei no meio deles. E nós estamos reunidos aqui em nome de Jesus. Viemos aqui por causa de Jesus. E Cristo é a cabeça. Cristo é a cabeça dessa igreja, não é o pastor Rimac, não sou eu, nem os outros pastores. Cristo é a cabeça, Ele é a parte principal. Ele é a parte pensante desse corpo. É Ele que dá as direções, é Ele que dá o rumo. É lógico que Ele usa pessoas, não é? Ele fala o coração de pessoas, Ele chama líderes, revela, mostra, coloca no coração o que fazer. Então, a cabeça, ela está acima de todos os outros membros do corpo. Então, Cristo está acima daquele que é braço, daquele que é pé, daquele que é unha, daquele que é joelho, não é? Daquele que é o tronco. Cristo está acima de todos os membros. Glória a Deus por isso, porque Ele está acima de todos nós. E Ele é quem traz o crescimento, Ele traz o desenvolvimento normal do corpo. Por isso nós dizemos que a igreja deve ser uma igreja cristocêntrica, porque o crescimento só vem quando Cristo está entronizado no lugar certo, não é? E nós precisamos reconhecer isso, que Ele é o centro. E viver para Cristo deve ser a maior motivação da minha vida e da sua vida, da igreja, de uma forma geral. E esse processo de maturidade é uma realidade na vida da igreja, que aprende a viver para Cristo, a servir a Cristo e servir aos outros. A igreja está inserida no mundo, mas a igreja não é do mundo, não deve viver para o mundo. Não é? Ela não sai do mundo, ela fica aqui no mundo, mas ela vive para Cristo, ela serve a Cristo. A igreja não negocia a visão de Jesus Cristo. A igreja não deve negociar, né, os padrões estabelecidos na palavra de Deus, as verdades estabelecidas na palavra de Deus em função dos seus interesses pessoais. E quando eu digo isso, eu estou dizendo individualmente falando, cada um de nós. Às vezes o meu interesse é um, mas se a promoção daquele meu interesse está em desacordo com a palavra de Deus, eu não posso negociar aquilo. Que o meu interesse fique de lado, que prevaleça os interesses do Senhor Jesus. Então a igreja deve viver para Cristo em adoração. Todas as atividades de um culto devem ser focalizadas em Cristo Jesus. Então, o primeiro estágio dessa maturidade é ser crucificado com Cristo. É receber Jesus como Senhor e Salvador. Significa que nós compreendemos, não é? Que antes nós estávamos condenados à perdição. Nós estávamos perdidos sem Jesus. É a experiência do novo nascimento, qual todos nós já passamos. Regeneração de um novo ser. Nós somos regenerados em Cristo Jesus. Passamos a ter um estilo de vida diferente, determinado pelo Senhor. E esse estilo de vida, ele vai nos proporcionar crescimento. Ele vai proporcionar para cada um de nós o sustento, a sustentabilidade que nós precisamos para a nossa vida, na nossa trajetória aqui nessa terra, até alcançarmos o nosso corpo glorificado em Cristo Jesus. E a igreja precisa exaltar a pessoa de Jesus, declarando onde ela for, eu como igreja, como templo do Espírito, onde eu for, se eu entrar numa repartição pública, num consultório médico, se eu entrar numa escola, se eu for conversar com alguém, a minha pessoa deve exaltar Cristo Jesus. Que aqueles que estão ao redor vejam Cristo. Quando nós vivemos glorificando, bendizendo, exaltando, adorando, louvando Jesus, a pessoa de Jesus, o nome de Jesus, o resultado é que Cristo está realmente habitando em nós e que Ele trabalha pelas nossas vidas e que Ele está cada dia nos fortalecendo. Outro perfil dessa igreja madura é um estudo bíblico sólido. E disso nós não abrimos mão, não é? Na Igreja Batista Moriá. Um ensino sólido da palavra do Senhor Jesus,
Então, dentro da igreja, a Bíblia, que é a palavra de Deus, ela tem que ser ensinada com equilíbrio, sem modismo, sem invenção de moda. Há espaço dentro da igreja, deve haver espaço dentro de toda igreja para estudo bíblico, para teologia, para aplicar aquilo que nós lemos na prática, colocar na prática. Nós lemos aqui, para que não sejamos mais como meninos inconstantes, levados por toda a roda, em roda por todo o vento de doutrina. O que nos permite essa firmeza e essa sustentabilidade é a palavra do Senhor. A Bíblia é a autoridade, deve ser a autoridade suprema dentro da igreja. Não a palavra de um e de outro, mas a palavra do Senhor. Então, a igreja deve ensinar e viver segundo a Bíblia. E deve haver em nós, como igreja, como parte do corpo de Cristo, fome, sede de aprender essa palavra. Assim como uma corça suspira pelas correntes de água, a nossa alma deve suspirar pela presença, pelo conhecimento de Cristo Jesus e o crescer nas Escrituras. Então, a igreja do Senhor tem que ter uma formação contínua, onde os membros são incentivados, a crescer, a seguir, a ler a Bíblia, a viver de acordo com a Bíblia. E para isso, há o que dentro da igreja? Há núcleos de estudo bíblicos, onde a gente pode estudar a Bíblia juntos, não é? Há seminário na igreja, há escola dominical na igreja, domingo à noite a palavra é pregada, quarta-feira a palavra é pregada. E nós precisamos, estar envolvidos nisso, acompanhar o projeto de leitura que a igreja oferece, ler textos, igual o boletim oferece textos para a gente, baseado na palavra do Senhor. Outro perfil dessa igreja é o comprometimento com a missão, porque nós não vivemos só para nós. A igreja, cada um individualmente, tem que estar comprometido com a missão da igreja, que é levar a palavra de Deus a outro. Deve servir a comunidade e enviar obreiros. Então, a igreja precisa ter uma visão missionária, tanto local como global. Missionários presentes na sua cidade, obreiros presentes na sua cidade, e aí entra eu e você como missionário. Lá no seu trabalho, quem é o missionário que Deus plantou lá dentro? Você. Quem é o obreiro que Deus plantou? Se você é uma enfermeira e está dentro do hospital, quem é o missionário ali? Você. Se você é um médico, quem é o missionário ali? Você. Se você é um advogado, você. Cabeleireiro dentro do seu salão, você. Então, nós precisamos ter essa visão de que nós temos esse compromisso com a missão de levar o evangelho. A grande comissão deve ser obedecida. Nós não podemos receber o evangelho, egoísmo, irmãos, e viver só para a gente, pensando só na gente. Eu estou bem, eu estou feliz, eu vou à igreja, eu louvo a Deus. E aqueles que estão ao nosso redor, os nossos familiares, toda e qualquer oportunidade deve ser aproveitada para falar de Jesus. Enquanto nós estivermos aqui na terra, enquanto a igreja estiver na terra, a igreja militante, que tem visão, que tem propósitos, ela entende que a evangelização é a parte principal do nosso chamado. É evangelizar. Então, nós precisamos ir ao encontro de almas, convidar as pessoas para estar na igreja, conduzir as pessoas à igreja. Isso é marca de uma pessoa, de uma igreja madura, que está em crescente e constante crescimento em direção à maturidade. Então, Deus estabeleceu o processo de amadurecimento através da evangelização. Dá e dá-se-vos-á. Na medida que nós damos, nós vamos receber. Maria chama José, José chama a Ana chama o João chama o Antônio, e assim vai. Um vai trazendo o outro, e a igreja vai crescendo. Jesus é o nosso modelo de evangelismo. Jesus andava por todos os lugares, pregando a toda e qualquer criatura que passava pelo seu caminho,
reunido, entrando em cidades, cidades grandes, cidades pequenas, aldeias, povoados. Ali estava Jesus, anunciando as boas novas da salvação. E ele foi e deixou essa função com quem? Com seus servos, conosco, não é? Então Jesus ensinava as verdades, curava os enfermos, pregava a palavra, não é? E ele mesmo deu o exemplo que nós precisamos seguir. Esse é o perfil de uma igreja madura, uma igreja que tem amor pelas almas, que evangeliza. Outro perfil é a dependência de Deus em oração. Essa igreja tem dependência de Deus. Uma igreja madura, ela ora com fé, com perseverança, entendimento da vontade de Deus. Muitas vezes as nossas orações, elas são simplesmente voltadas para nós. A gente ora pedindo só para a nossa vida, para a nossa família. Está certo que nós temos que orar por isso, é claro. Porque se a gente não orar, ninguém vai orar, não é? É responsabilidade nossa. O seu filho é responsabilidade sua. Não pense você que você pode transmitir a responsabilidade de orar pelo seu filho para outra pessoa. Não é? Você tem que orar pelos seus filhos e pela sua família. Mas a nossa oração não pode ser uma oração simplesmente voltada para nós. Então nós temos que pedir a Deus a direção. E orar pelas nossas autoridades, orar pelo crescimento. Quantas vezes você já parou para orar e falar: Senhor, salva vidas dentro da Igreja Batista Moriá. Senhor, acrescenta almas, salva almas. Senhor, o que eu posso fazer para ajudar na salvação de vidas? Senhor, leva gente que não conhece a Deus, leva pessoas para entender o chamado do Senhor. Meu Deus, alcança os corações, alcança fulano, alcança ciclano. Senhor, abra as portas, me dá graça para convidar essas pessoas, toca no coração. Abre sua Bíblia em Atos 13, capítulo 2, versículo 2 a 3. Vai falar lá da igreja de Antioquia. Olha o que a igreja fazia. E servindo eles ao Senhor e jejuando, era uma igreja que jejuava, disse o Espírito Santo: apartai-me a Barnabé e a Saulo para a obra que os tenha chamado. Então, jejuando e orando e impondo as mãos sobre eles, os despediram. Essa igreja, ela orava e jejuava para Deus levantar missionários no meio deles. Nós precisamos orar: Senhor, levanta pastores no meio da tua igreja. Senhor, levanta obreiros. Senhor, levanta missionários no meio da tua igreja. Que a tua igreja possa impor as mãos sobre muitos e enviar para os campos missionários. Que a tua igreja tenha essa bênção de viver isso. Então, nós precisamos orar por isso. Nós precisamos ter essa oração, não só voltada para nós, mas voltada também para os outros, para a igreja do Senhor, para as vidas que não são salvas. Quanto tempo você dedica em oração em favor das almas? Em todas as suas orações que você faz, você pede a Deus que Ele chame, que Ele capacite, que Ele prepare obreiros para a sua seara, que Ele separe pessoas para as lideranças espirituais. Você promove, você incentiva, você participa das orações na sua igreja. Então isso é muito importante. Nós precisamos, uma igreja madura é uma igreja que ora. Há uma convocação. A liderança da igreja está convocando a igreja para oração. Então você vai pensando aí nas nossas convocações de oração. Qual é o perfil da nossa igreja, se nós vemos uma igreja madura? Glória a Deus, porque nas reuniões de oração a gente sempre vê a igreja o quê, meus irmãos? Cheia, não é? Agora nós precisamos entender que nós também como igreja temos responsabilidades de orar no nosso lar, na nossa casa, de sair de onde estamos, do nosso comodismo e interceder pela igreja do Senhor, não só pelos nossos, mas pela obra do Senhor como um todo. Outro perfil é amor e unidade. Amor e unidade no corpo
de Cristo. Então, a igreja madura é uma igreja que vive em amor e unidade. João 13:35 diz assim: nisto conhecerão que sois meus discípulos, se tiverdes amor uns pelos outros. Você entra numa igreja, você começa a observar misericórdia, gente fazendo fofoca um do outro, só falando da vida um do outro, contando as coisas da vida do outro, julgando o outro, apontando o outro. Quando você vê uma pessoa assim, você já sabe no seu coração, não tem maturidade espiritual. Está faltando crescimento, maturidade espiritual. Porque nós que somos maduros, nós não vivemos para falar do outro, para analisar a vida do outro. Cada um deve analisar o quê? A si mesmo. Hoje é dia de ceia. Na hora que eu for tomar ceia, eu não tenho que me importar com quem vai tomar ceia ou quem vai deixar de tomar ceia, quem está com a sua vida no altar ou não está. Eu tenho que olhar para mim. Como que eu estou? Então, na igreja, né, precisa haver esse amor e essa unidade, um se importando com o outro. Fulano está doente, eu ouvi falar que fulano está doente, eu vou orar por ele. Em casa, onde eu estiver, meu Deus, eu ouvi que o irmão tal está doente, ajuda, não é? A perdão, a paciência com os outros. Nós precisamos orar pedindo paciência a Deus todo dia, porque na igreja tem irmão pelinha, né? Tem muita gente que é pelinha, que qualquer coisa se melindra, qualquer coisa dói, né? Há irmão que fala demais dentro da igreja, que se intromete na vida dos outros, na família do outro, não é? Coisas que não tem nada a ver. Então, a gente precisa resolver esses conflitos com maturidade. Não é virando a cara para a pessoa, não cumprimentando nunca mais, não dando a paz do Senhor. É com maturidade que a gente vai resolver essas coisas, né? Porque os nossos relacionamentos, eles devem ser marcados por graça e verdade. Não por fofoca, por inveja, por competição. Tem gente que compete com os outros, não é? E nós precisamos pedir a Deus que tire isso do nosso meio. Lá em Romanos, capítulo 12, fala que o amor deve ser não fingido, não hipócrita. Nós não podemos ter esse amor fingido, né, mas que nós devemos ser dedicados uns aos outros no amor fraternal. E se o nosso coração não está assim? Nós precisamos orar. Entrar no nosso quarto, pedir perdão a Deus. Senhor, Tu sabes que todas as vezes que eu vejo tal pessoa, ou que eu lembro que ela falou isso, que ela fez isso, o que me vem à tona, o que me vem à mente, vá tirando isso. Na hora que vier de novo no seu coração, Senhor, eu já perdoei tal pessoa, mas se ainda está voltando no meu coração, eu peço mais uma vez, me perdoa, trabalha em mim, muda o meu ser, me dá amor por tal pessoa, me dá paciência, me ensina a estar acima disso, a andar acima disso, para que haja unidade e amor no corpo de Cristo. Amém, meus irmãos? Vocês estão entendendo? Amém. Também um perfil de uma igreja é a sua liderança. Precisa ser uma liderança madura e serva. Os líderes não dominam as pessoas, não se intrometem tudo na vida das pessoas, não querem resolver tudo para as pessoas, mas servem com humildade. Se for procurado, se você tem problema, se você tem dificuldade, você deve ter liberdade para procurar o seu pastor, a sua pastora, conversar, sabendo que aquilo que foi conversado ali vai ficar ali, não é? Discipular, os pastores têm que discipular as pessoas, conversar, olha o que está acontecendo, em sinceridade, em verdade, não está bom, isso precisa ser consertado, pode melhorar, seus relacionamentos podem ser melhor, sua vida pode ser melhor, pastores que dão exemplo de vida, que não tentam explorar o povo, isso tem que ser característica de uma igreja madura. Lá em 1 Pedro 5, diz assim para os pastores: apacentai o meu rebanho, sendo exemplo para as suas ovelhas, para o rebanho. O pastor, a figura do pastor é uma figura de exemplo. E o pastor, ele conduz o rebanho às águas tranquilas, a pastos verdejantes, isso significando que a igreja tem que trazer o quê? O alimento espiritual. Mas o pastor também anda com o quê na mão? Com o cajado. Então, tem hora que o pastor precisa pegar seu cajado, puxar a ovelha, falar algumas coisas com a ovelha. E o que nós vemos mais hoje em dia, em igrejas que não têm maturidade, é pessoas que não aceitam, de forma alguma, uma fala, qualquer que seja, dos seus líderes.
vira a cara, emburra, muda de igreja, não é? Faz biquinho, fica sem conversar. Então, nós precisamos ter maturidade espiritual. Às vezes, Deus coloca até mesmo irmãos que são mais chegados que os nossos irmãos de sangue. E eles estão nos acompanhando, e eles devem ter essa liberdade de falar conosco aquilo que precisa na nossa vida ser melhorada e consertada. Outro ponto é um ministério social ativo. Igreja madura entende, não é, que a palavra igreja, que no original é eclésia, eclésia significa aquele que foi grupo de pessoas chamada para fora. Nós não fomos chamados para dentro, nós fomos chamados para fora. Saímos de fora do mundo, viemos para dentro da igreja, na igreja nós recebemos o alimento, e daqui nós somos chamados para pregar a palavra lá fora. Eu não preciso ficar pregando, não é? Para os irmãos que estão aqui, falando de salvação, de conversão, para cada um de vocês, porque vocês já entenderam isso. Vocês já sabem, não é? Aqui a gente vai falar agora é de crescimento, de mudança de caráter, não é? De outras coisas, outros pontos serão pontuados dentro da igreja. Quando a gente prega para a salvação, a gente está pregando para aquele que ainda não é, né, salvo. Então, Deus colocou a igreja no mundo com certas responsabilidades. Além de evangelizar, a igreja também tem o papel social. E aí entra, isso aqui que nós estamos vendo aqui, ó, isso é o papel social. Nós formamos uma quantidade X de cesta básica. Geralmente sai no boletim em torno de 60 e 70, mas durante o mês, à medida que os alimentos vão chegando, porque muitas pessoas não lembram de trazer no dia que tem que trazer, vão mandando durante a semana, outras cestas vão sendo formadas. Então, se você está no grupo do Fubá, e você sabe que já são 60, 70 cestas formadas, você tem que saber que se você não trouxer o seu fubá, uma cesta básica vai o quê? Vai sem fubá, não é? Uma cesta básica vai sem o óleo, vai sem farinha, se você não trouxer. Então, é esse compromisso que nós temos, nós somos um todo. Foi dividido em partes iguais esse trabalho de ação social. Então, mês que você não manda, não é? Deus providencia de outra forma, porque não vai faltar para aqueles, porque nós temos um cadastro. Tantas pessoas já cadastradas recebendo ali aquela cesta fixa. E nós precisamos nos envolver nisso. E está ali o nosso símbolo, né, da ação social da igreja, uma prova de amor ao próximo. Né? Nós temos que envolver, nós temos que parar com essa história de que eu não levei, mas também eu vi lá na frente, né? Tanta coisa lá na frente, muita gente levou, outras pessoas supriram. Não, você tem o compromisso, né? Você faz parte do corpo. Nós temos essa missão social. Então, nós trabalhamos nisso. Em outras coisas, a igreja social, a parte social não é só fazer cestas básicas. A igreja trabalha ajudando várias instituições sociais aqui na igreja, igual o Abrigo Esperança, outras instituições que não me vem à mente agora o nome, né? Eu sei que são 4 fixas que recebem contribuição mensal da igreja em dinheiro. E também a Missão Vida, que todos os meses, né, a Missão Vida não está entre essas 4, mas nós ajudamos fielmente a Missão Vida todos os meses, pagamos, a igreja paga o salário do cozinheiro da Missão Vida, e todas as campanhas que nós fazemos, por exemplo, a corrida agora. A corrida do ano passado está acabando, mais uma semana a gente termina a lavanderia nova da Missão Vida. A corrida do ano passado arcou com a lavanderia. E a corrida desse ano já está preparada para ajudar na cozinha, né? A cozinha da Missão Vida, que precisa ser reformada urgentemente. Mas para reformar a cozinha, nós precisávamos de tirar a lavanderia, que estava quase que dentro da cozinha, e agora nós vamos partir para a parte da cozinha. Tudo isso é feito com a corrida. Eu não corro, não ando, então você não entendeu nada ainda do projeto. É a sua inscrição, é a sua adoração, a sua doação. Então, você se inscreve, você vem, participa, se você corre, se você anda. Se você não anda, você vem ver a festa,
ou então você fica na sua casa, mas dá a sua contribuição. A igreja é envolvida nesse projeto. Se nós alcançarmos todas as inscrições, nós teremos a oportunidade de ajudar na construção daquela cozinha. E outro ponto é a produção de frutos. Uma igreja madura tem frutos. Abre sua Bíblia aí em Gálatas 5, capítulo 20, versículo 22. Pelo fruto se conhece a árvore, né? Ali tem uma macieira e o outro acho que é um pessegueiro, né? Que está ali. Então, cada árvore dá o seu fruto. Mas o fruto do Espírito, segundo Gálatas 5, é amor, gozo, paz, longanimidade, benignidade, bondade, fé, mansidão, temperança. Esses são os frutos do Espírito. Algumas versões falam domínio próprio, né? Pessoa que tem domínio próprio. Então, quando uma igreja madura, a gente começa a ver esses frutos, isso na vida dos irmãos. Nossa, aquele irmão é da paz. Graças a aquele irmão tem um domínio próprio. Eu ouvi fulano falando alguma coisa com ele e ele ficou, manteve a calma, a tranquilidade, agiu na classe. Como que aquele irmão é bondoso e é generoso? Como que aquele irmão tem fé, não é? Como ele é manso, como ele é ungânimo, ele anda uma milha a mais com as pessoas. Então, as vidas vão sendo transformadas dentro da igreja de uma forma visível. A gente vai vendo o fruto de uma forma contínua. Não quer dizer que todos nós somos perfeitos, que não estouramos com as pessoas às vezes, que não falamos o que não devemos, mas a gente vai melhorando com o tempo. Hoje a gente está num estágio, daqui a pouco a gente está mais... Isso é você ir crescendo em maturidade, no conhecimento, na graça de Cristo Jesus. Então os membros vão demonstrando esse amor, essa alegria, essa paz, esse domínio próprio, essa bondade. É um crescimento não só numérico, mas é um crescimento qualitativo, em qualidade. As pessoas estão crescendo em qualidade. E o nosso foco principal não deve ser a quantidade de membros. E isso é importante, porque é cumprir a missão, mas é transformação de vidas, restauração. Uma igreja madura é aquela na qual a gente vê vidas sendo transformadas, lapidadas, moldadas, melhoradas por ação do Espírito Santo de Deus, porque a maturidade ela vem transformando o nosso caráter, mudando a nossa postura, o nosso jeito de agir. Deixamos de ficar engatinhando na fé para já poder estar andando. E esse processo, né, de aprender a andar na fé, a criança quando começa a andar, você vê, né, os primeiros passos, ele vai dando, ele cai, ele levanta, daqui a pouco ele já está mais seguro, daqui a pouco essa criança já está correndo, não é? Então nós precisamos entender isso, ter discernimento espiritual, distinguir o certo do errado, aquilo que é vontade de Deus, aquilo que não é vontade de Deus, o que agrada, o que desagrada, aquilo que é heresia, aquilo que é modismo, até que cheguemos à unidade da fé, diz Efésios, o conhecimento do Filho de Deus, a homem perfeito, à medida da estatura completa de Cristo. E por último, é uma igreja cheia do Espírito Santo. A presença do Espírito Santo é uma dádiva de Deus para a igreja. O Senhor ordenou aos seus discípulos, todos eles, olha, vocês vão ficar em Jerusalém, até que lá do alto vocês sejam revestidos com o poder de Deus. Isso está lá em Lucas 24, 49. E eis que sobre vós envio a promessa do meu Pai. Ficai, porém, na cidade de Jerusalém, até que do alto sejais revestidos do poder. Então, o batismo com o Espírito Santo ele é fundamental no processo de maturidade. Então, poucas semanas depois da ressurreição de Jesus, a igreja da cidade de Jerusalém estava reunida, todos juntos, clamando, pedindo, buscando a Deus pela presença do Espírito Santo, por esse derramar que Jesus já tinha dito à igreja antes dele subir aos céus.
Então, essas promessas do Espírito estão no Antigo, estão no Novo Testamento. Nós vemos Salomão falando sobre isso, a gente vê o profeta Joel falando sobre isso, Isaías falando sobre isso, João Batista e até mesmo Jesus Cristo. E esse batismo com o Espírito Santo, ele não é privilégio, nem exclusividade de um povo só, de uma igreja só, de uma pessoa só de uma comunidade em particular. É para todos. O batismo Espírito Santo é para todos. Nós devemos pedir a Deus e Ele vai nos dar esse batismo com o Espírito Santo, esse batismo de amor, de transformação a cada dia. Quando aceitamos Jesus, o Espírito Santo de Deus passa a habitar em nós. Ele faz parte da nossa vida. Ele nos dá essa sensação daquilo que é certo e errado. Ele move o nosso coração. Ele fala conosco, né? Vai até o lugar, ele nos faz sentir, não faz isso, né? Não faz isso, age assim, né? Olha, você não fez certo. Esse convencimento é o Espírito Santo que faz, porque ele passa a habitar em nós. Mas o batismo com o Espírito Santo, ele deve ser buscado. É algo mais, é além que Deus tem para cada um de nós. Concede virtude, poder aos homens e às mulheres para serem obedientes às orientações divinas. Nós somos selados com o Espírito Santo. O Espírito Santo, quando nós recebemos Jesus, nós passamos a ter o selo da promessa. É muito fácil entender isso. Quando você vai pôr uma carta no correio, essa carta ela só vai chegar no seu destino se ela receber um selo. Antigamente a gente colava o selo ali, a gente comprava selo, tinha selo até em casa. Hoje não, você vai no correio, passa na máquina, a máquina sela aquela carta. Aquilo ali é a garantia de que aquela carta, aquela correspondência vai chegar ao destino. O Espírito Santo presente em nós é a garantia de que nós vamos chegar ao nosso destino final, que é o quê? O céu. Você pode dizer glória a Deus? É a presença do Espírito Santo. E o Espírito Santo passa a habitar em nós quando? Quando recebemos Jesus como nosso Senhor e Salvador. Agora nós somos selados com o Espírito Santo de Deus. Indica e dá a ideia de um documento oficial, legalmente reconhecido. Glória a Deus por isso, né? Legalmente reconhecido. Então, para encerrar, né, uma igreja madura reflete o caráter de Cristo no seu ensino, nos relacionamentos com as pessoas, na sua missão, no seu testemunho. Uma igreja madura edifica uns aos outros, cada membro entende o seu papel, e não tem aí perna querendo ser braço, e braço querendo ser pé, ou né, qualquer outra coisa. Cada um entende, eu tenho meu papel, eu tenho minha função. E eu faço a minha função, desempenho bem, porque Deus, né, essa deve ser a nossa visão, porque se eu não fizer aquilo para o qual Deus me destinou, vai ficar mal feito, não é? Uma igreja madura a serviço, quando você convoca a igreja para o serviço, a igreja está presente no discipulado, no envolvimento, há o crescimento numérico, mas também crescimento espiritual. E a pergunta para nós hoje fica, nós temos contribuído para a maturidade espiritual da nossa igreja, e agora eu estou falando do nosso coletivo, como Igreja Batista Moriá, ou nós ainda vivemos como uma criança espiritual? Nós temos contribuído com o nosso serviço, com a nossa presença, com as nossas orações, com as nossas finanças, com o nosso zelo, com o nosso carinho, com o nosso preocupar com o irmão? Ou nós desejamos sempre ser servido em vez de servir? Tem pessoas que ficam 10, 20 anos na igreja só querendo ser servido, todo mundo servindo ele. E nós fomos chamados para servir a Deus e ao próximo. Então, o que precisa mudar na nossa vida para que a gente possa refletir mais o caráter de Cristo? Fica para a gente aí essa meditação nesta manhã. Vamos nos colocar de pé e vamos orar? Queria que você falasse com o Senhor agora. Deus, me dá graça, me dá sabedoria, me dá direção, me dá humildade para reconhecer onde eu preciso ser melhorado, trabalhado.
Senhor, nós louvamos o Teu nome e te agradecemos pela oportunidade de estudar a Tua palavra. A Tua palavra, ela é viva, ela é eficaz, ela penetra em nós e ela vai produzindo em nós novos frutos. Vá mudando, Deus, o nosso caráter, vá nos transformando. Há tantas coisas em nós que ainda precisam ser modificadas, transformadas. Estamos todos em obras, precisamos da Tua ajuda. Nos ajuda a crescer em maturidade, a largar mão das coisas de criança. Oh Deus, nos capacita, tem misericórdia de nós. Tira de nós toda criancice, toda meninice, que possamos alimentar de um alimento mais sólido, ter prazer em servir a Tua igreja, em servir ao próximo, em servir ao Senhor. Deixar de olhar para a vida dos outros e olhar mais para nós mesmos. Em nome de Jesus nós oramos. Amém.